Será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? Este homem imenso está ocupando muito espaço? E aquele homem pensa, este espaço é meu? E quem é este aí? Acontece de existir algum conflito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira. Quando nós falamos de família, Sadhguru, tem algumas coisas que sempre me intrigaram. E eu busco respostas, ou melhor, validações de uma energia superior como você. Tipo, eu sempre questionei por que existe uma distância orgânica entre pai e filho. Porque sempre existe uma angústia nesse relacionamento. E eu tenho certeza de que muitos que estão aqui já passaram por essa emoção em suas próprias casas, em seus próprios ambientes. De onde você acha que se originou essa distância? Porque toda geração comete o mesmo erro, o que significa que elas não estão aprendendo nada. Quando nós falamos família, você sabe que na Itália família significava crime? Crime? Sim, a máfia sempre era chamada de a família. Família. Sim. Então, de certa forma, é um tipo de crime. É a instituição mais básica na formação de uma sociedade, mas isso não significa que você deva permanecer no básico, porque essa é uma identidade biológica que nós temos. A biologia é uma realidade, não podemos negá-la. Obviamente, este foi, de certa forma, pelo menos até certo ponto, concebido pelos nossos pais, pelo menos uma parte. Hoje em dia, a forma como é, a aparência é essencialmente por causa deles. Bem, o mesmo foi dado a eles por outra pessoa, isso é outra questão, mas para nós nos foi dado por eles. Então, é uma identidade biológica. Isto de limitar a pessoa à sua própria identidade biológica durante toda a vida é um crime, porque isso gera tantas coisas. Neste país, este país tem sofrido muito por muito tempo. Recentemente você lançou o vídeo do Mahabharata. O Mahabharata inteiro é um problema de família. É a síndrome de Dhritarashtra. Nós ainda estamos sofrendo. O meu filho é o melhor, custe o que custar. Até hoje nós estamos sofrendo pelas mesmas coisas. Meu filho é o melhor e ele deveria se tornar o rei, custe o que custar. Não é apenas... Alguns filhos não saíram tão bem de qualquer maneira. Então, a família é a identidade básica com a qual nascemos. Ela é uma coisa maravilhosa quando você é uma criança, porque sem esse suporte familiar, você não seria quem você é hoje de várias maneiras, ok? Com todo respeito e consideração e com grande respeito pela família, porque a criatura humana nasce de tal forma que assim que você sai do útero da sua mãe, você não está pronto para se levantar e fazer coisas como as outras criaturas. É necessário um longo período de gestação antes de um homem se tornar um homem e de uma mulher se tornar uma mulher. Existe um longo período em que a incubação da família é extremamente importante e vital, não há dúvida sobre isso, mas espera-se que você cresça além dessa identidade. No entanto, muitas pessoas nunca crescem além dessa identidade, e por isso elas sofrem. E algumas vezes, se elas nascem em certos lugares, elas fazem com que a nação inteira sofra. Sim. Espera-se que você cresça para além disso. Enquanto criança, é extremamente vital que você se identifique com a família, mas enquanto adulto, espera-se que você cresça para além de sua biologia, porque a biologia é a identidade mais básica. É preciso que se cresça para além disso. Então, dito isso, será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? A questão não é sobre pai e filho. São apenas dois homens alojados na mesma casa. Quando você tinha 8, 10 anos, seu pai era como um deus. Portanto, esse problema começou depois que você fez 15, 16 anos, quando você queria se tornar um homem e não tinha espaço suficiente. Este homem imenso está ocupando muito espaço e aquele homem pensa, este espaço é meu e quem é este aí? Eles não podem se reconhecer como pai e filho porque
Agora, não tem mais pai e filho, tem dois homens na mesma casa e não há espaço suficiente. Isso não acontece somente com as famílias humanas. Toda criatura, seja um elefante ou um búfalo, ou seja o que for, na vida de cada criatura, acontece de existir algum atrito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso acontece em todo lugar, porque isso não é um problema entre pai e filho. São dois homens tentando compartilhar o mesmo espaço e a mesma mulher, chamada de mãe para um e de esposa para o outro. Dois homens. Bem, isso certamente quebra um mito muito grande de que esse país tem sustentado, porque o problema sempre foi o de duas mulheres na mesma casa. E você simplesmente alterou o conceito, que eu acredito ser verdade, porque eu acredito que o problema está no fato de dois homens não poderem ficar alojados. Não, isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira, elas o fazem de uma certa maneira, de uma forma feminina. Os homens vão fazer mais um confronto direto. Dar cabeçada é o jeito dos homens. As mulheres são diferentes, elas vão fazer de um jeito diferente, mas o atrito acontece. Namaskar, Sadhguru. Meu nome é Rito. Minha pergunta é, o que, segundo você, é ser bem-sucedido em espiritualidade? Em espiritualidade ou na vida? Em espiritualidade. E eu conhecerei isso antes de morrer? Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais. O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o. Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência, ou se o diabo governa essa existência, ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe. É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber. Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Porque a natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade. Você só precisa dizer a si mesmo 3 vezes, eu sou indiano. De repente, tudo que é indiano parece legal, tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso, e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse... penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos? Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento, para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou. Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando, você não está tocando. Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier. Porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo?
Então estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos. Então o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você, para colocar de maneira muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você? Porque você comeu o chapati. Se o Suhel comer esse chapati, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer isso... Mas eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo... Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que, se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro. Então você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo? Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam super fortes. Quando elas se tornam super fortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários, você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir. Isto é o quê? Este é um desastre recorrente. Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhel está enfrentando essas coisas, raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadhguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante, porque hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende?
Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler 2 páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda, 2 páginas e repetindo as mesmas 2 páginas num idioma que outras pessoas não entendem. Você se tornará um guru? Então, sobre ter sucesso com seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo, o que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou, você tem pessoas, você as acumulou, você tem roupas, você as acumulou, você tem um corpo, você o acumulou, o conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.